Paz e alegria, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui no quadro Amigos de Deus, quadro que nós falamos um pouco sobre a vida dos nossos santos, né? Do nosso santo do dia, né? E hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro, nós vamos falar de São Francisco de Assis. Eles que conhecem sabem que São Francisco é um dos nossos santos baluartes, a comunidade Filho Amado. Então é uma honra poder falar de um santo, qual a vida nos inspira e muito nos ensina a nossa busca pela santidade, nosso caminho vocacional. Então, São Francisco, que foi batizado com o nome de Giovanni, filho de Pedro Bernardone e de Pica Bernardone, né? Nasceu em 1182 e foi batizado na igreja de Santa Maria Maior, como eu falei, com o nome de Giovanni. E o seu pai, que era um comerciante, após ter feito uma viagem pela França, quando volta resolve homenagear aquele país e aí coloca o nome do filho de Francisco, né? Então Giovanni no primeiro momento e depois se tornou Francisco. E Francisco sempre foi muito inquieto, em especial entre os anos de 1202 e 1205, ele viveu uma constante inquietude que o colocava no sentido de qual seria o sentido da sua vida, qual seria o seu propósito de existência. Então ele decide ali a se tornar um cavaleiro, né, e vai defender a igreja, né, nas cruzadas, convocado pelo Papa da época, o Papa Inocêncio III, né? Até que em um de seus pensamentos, né, na cidade de Spoleto, ele escuta a frase, né, que ele atribui ser do Senhor, de Deus ter aparecido para ele, conversado com ele em sonho, e falava para ele: Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou ao servo? Ele responde, né, servir ao Senhor. E aí então o Senhor pergunta para ele: então por que procuras o servo? Por que se alista nas fileiras dos servos? Fazendo ali uma clara alusão de que se era o Senhor que ele queria servir, o Senhor Deus que ele queria servir, ele se alistar nas cruzadas e servir aos propósitos humanos não era o caminho que Deus queria para ele. E então Francisco se torna mais inquieto ainda e faz uma viagem a Roma, né, visita nessa viagem o túmulo de São Pedro. Visita o túmulo de São Pedro e se depara com as esmolas, com as migalhas que são depositadas ali no túmulo de São Pedro e meio que se irrita, né? Como os cristãos, como as pessoas disponibilizam um mínimo para o príncipe dos apóstolos, né? E aí ele faz uma generosa oferta, né? E ali, né, após esse fato, ele troca as suas roupas, né, de homem rico, que era de família rica, de família bastarda que era, ele troca as suas roupas com as roupas de um mendigo. É a primeira experiência de pobreza que São Francisco tem. E aí quando ele volta a Assis, né, a casa do seu pai, ele passa a se dedicar ainda mais à oração e ao silêncio, né? Até que em 1206, ele passando em Assis, né, ele vê um leproso, que aos olhos humanos e ao olfato também, porque cheirava mal, né, era algo repugnante, entendeu? Mas então, movido por Deus, né, que naquele tempo o leproso era algo que causava repulsa das pessoas, né? Era alguém tido como podre, alguém tido como excluído da sociedade, eram excluídos pela sociedade. Então São Francisco vê aquele homem ali que a princípio lhe causa nojo, mas movido por Deus, né, inspirado por Deus, ele pega e coloca o dinheiro que ele tinha ali na mão daquele homem, né, aquelas mãos ensanguentadas, aquelas mãos sangrentas, né? E em seguida, movido por Deus, deu um beijo naquele homem. Posteriormente, São Francisco vai comentar
sobre aquela experiência, que o que para ele era amargo, o que antes era amargo, mudou-se a doçura da alma e do corpo, né? Se referindo que ali, a partir daquele momento, né, ele conseguiu, ele fez ele fez afastar-se do mundo e entregar-se a Deus, né? Então aquele momento ali, para ele é crucial, né? Quando ele consegue fazer isso, consegue vencer aquele nojo daquele leproso, né? Ele vislumbra que naquele momento ele rompeu com os homens e entregou-se a Deus. E São Francisco também, em um momento de oração, né, ajoelhado na capela de São Damião, ele escuta uma voz que vem do crucifixo, né? Perante um crucifixo, ele escuta uma voz que diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. E aí a gente percebe que, além da igreja, né, da igreja de fato, que está em ruínas físicas, que estava semi-destruída, a capela de São Damião, com certeza Deus também falava da igreja como um todo, né, como comunidade cristã, que vivia um momento de pouca ou dificuldade de inspiração em viver as coisas de Deus, em viver o Evangelho, né? E tendo essas experiências, a cada dia mais amadurecia a vontade, ele se entregar mais ainda, né, aos desígnios de Deus, né? Isso irritava o seu pai, que queria uma carreira próspera para ele, até que São Francisco renuncia à sua família, né? Tinha com ele, né, que o Evangelho coloca que quem ama o seu pai e sua mãe antes de mim, né, não é digno de mim. Então, São Francisco renuncia aos seus bens, à sua própria paternidade, e diz que a partir daquele momento, o pai dele, né, que até aquele instante era Pedro, agora ele só tinha um pai, que era o Pai Celeste. E naquele momento ele é acolhido pelo bispo da cidade, né, e dali então começa a viver a sua experiência religiosa de forma mais plena, rompendo ali com os seus laços de família, entregando-se aos serviços dos leprosos. Como eu falei, era aquela parcela da sociedade mais excluída, né? E também vivendo a reconstrução, né, em prol da reconstrução das capelas, né? Então, em 1208, né, inicia-se a fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores, né, dos Frades Menores, né, que são os franciscanos. São Francisco nunca teve a pretensão de formar uma congregação, de fazer esse grupo, mas o seu exemplo de vida, a sua forma de viver, foi sendo vista por outros, e começou a arder também no coração dos outros aquela inquietude que, no primeiro momento, levou a São Francisco a viver aquela experiência, a querer viver aquela experiência, né? Então, eles procuram ali a aprovação do seu carisma diante do Papa Inocêncio III, né? E o Papa de imediato reconhece ali que é Deus, é o próprio Deus que inspira São Francisco, então que era um carisma legítimo, né? E esse viver o Evangelho radicalmente, que era a regra de vida que São Francisco havia não escolhido, né, mas que ele dizia que era a regra de vida dos franciscanos, do seu grupo de seguidores, né, era a vivência plena do Evangelho, né? E aí, com isso, ele recebe a autorização para pregar o Evangelho, com a autorização da igreja, sendo reconhecida a sua ordem, né? E São Francisco, já no final da sua vida, né, ele teve uma visão, né? Teve uma visão de anjos, né, diversos anjos, e nessa visão ele recebe, é importante dizer que essa visão foi logo após ele vivenciar a quaresma de São Miguel, que ele tinha o hábito de fazer, né, do dia 15 de agosto ao dia 29 de setembro, dia de São Miguel. Ele vivia a quaresma de São Miguel, e aí, posteriormente a isso, ele teve essa visão de um serafim alado, né, de anjos alados,
e ele recebeu os estigmas, as marcas de Jesus, né? As marcas dos pregos que transpassaram os pés e mãos de Jesus. Então, São Francisco recebe esses estigmas, e aí a sua saúde, que já não era boa desde o tempo que ele viveu as cruzadas, em que ele tinha a vontade de ser cavaleiro, né, já não era 100%, passa a piorar após esse recebimento dos estigmas, né? Então, em 3 de outubro, com 44 anos, na Porciúncula, São Francisco morre, né? São Francisco tem sua morte, a sua morte, né? Durante a sua morte, no momento da sua morte, ele morre cantando, né? Teve uma semana e no domingo seguinte foi sepultado na igreja de São Jorge, né, na cidade de Assis. Em 1228, São Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX, né, e tornou-se padroeiro dos animais pela sua admiração à relação estreita com a natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália, em 1939, pelo Papa Pio XII. Então, hoje nós falamos da história de vida desse nosso santo, uma história tão rica, uma história de uma experiência com Deus, intimidade com Deus profunda, né, que se debruça a viver o Evangelho de forma plena, de forma, vamos dizer, 100% na essência, né, viver o Evangelho na essência, que naquela época era tão difícil, se tinha a caridade, se tinha a vontade de fazer o bem, mas talvez precisasse, a igreja precisava, para se manter firme, para se manter de pé, daquele exemplo que São Francisco tanto deu. E São Francisco inspirou outra santa muito importante da Igreja Católica, que é a Santa Clara. E inclusive tem a Ordem Terceira, que são as Clarissas, que Santa Clara reconheceu em São Francisco um verdadeiro propagador do Evangelho e resolveu seguir todas as suas exortações, todos os seus conselhos, e fez esse caminho, percorreu esse caminho, acompanhada por São Francisco, e lógico, né, em segundo plano, primeiro por Deus. E então São Francisco, assim como Santa Clara, inspirou muitas pessoas a viverem essa experiência de ter no Evangelho a sua regra de vida, a sua norma de vida, de forma plena e de forma radical. Então, que nós continuemos e possamos sempre aprender com São Francisco, que se faz humilde, que é o propagador da alegria verdadeira, que nos explica o que é a alegria verdadeira, o que é essa paz, que inclusive é a nossa saudação da comunidade Filho Amado, paz e alegria. Não é numa paz qualquer, não é uma alegria qualquer, é paz e alegria vinda de Deus, inspirada por Deus e fundamentada em Deus. Então, que São Francisco, o nosso santo baluarte, possa muito nos inspirar e nos ensinar. São Francisco de Assis, rogai por nós.